Vibes e estética. Tá aí uma coisa que com certeza todo mundo tem a sua favorita. Seja desde uma tarde chuvosa, lendo um bom livro e tomando um belo de um café, ou estar numa praia num fim de tarde e vendo aquele crepúsculo da noite, ou até mesmo estar com alguém do seu lado, vendo a linda luz do luar. E daí tu acorda e percebe que a sua vida é uma merda e que você já tem 29 anos e nunca beijou ninguém. Mas o importante é, todo mundo tem a sua vibe favorita. E o legal é que você nem precisa estar nesses ambientes que eu falei pra sentir essa vibe. Basta você só olhar uma foto daquilo e pronto, tu já sentiu aquela vibe. Tá bom que não é a mesma coisa que você tá no lugar, mas é o que tem pra hoje. E existem vários tipos de imagens que dão vários tipos de vibes diferentes. Tipo aquelas imagens de chuva do lado de fora, ou aquelas de viagem dentro do carro filmando a paisagem, ou até mesmo aquelas imagens com um monte de casa iguais juntas e cheios de olhos em volta. Em nenhum momento eu falei que as vibes têm que fazer algum sentido. Mas principalmente tem aquelas imagens que remetem aos anos 80. Não precisa ser necessariamente uma imagem tirada nos anos 80, mas sim aquelas imagens que lembram a estética da época. Cheio de brilhos, a mistura do rosa com azul, aqueles cabelos horrorosos. E foi exatamente isso que um jogo eletrônico conseguiu fazer de uma forma perfeita. Sim, eu estou falando dele. O incrível Traffic Miami 3. O jogo que revolucionou a indústria dos games. Oi, antes de começar esse vídeo, a gente primeiro precisa entender o que é vibe. Vibe nada mais é do que uma gíria utilizada de maneira informal, geralmente usada por jovens e adolescentes. O que é? Essa gíria pode ser usada em diferentes contextos, para se referir à sensação que alguém tem em relação a algo. E ela pode ser desde um ambiente, músicas, vestimenta, climas e até mesmo cheiros. Resumindo, vibe é aquilo que tu sente quando tu tá num lugar da hora, fazendo alguma coisa da hora, com gente da hora. E daí isso te dá uma sensação boa de prazer. Sem ser aquele tipo de prazer, no caso. E todo mundo sabe que os jogos em si têm as suas respectivas vibes. E algumas delas são simplesmente sensacionais. Como a vibe do jogo Shadows of Doubt, onde você é um detetive que tenta solucionar alguns mistérios de assassinato. E o mundo onde se passa esse jogo é numa espécie de, entre aspas, um mundo pós-apocalíptico. Sempre com uma chuva caindo, uma noite nublada, num clima frio, as ruas cheias de pessoas se esquentando nas latas de lixo pegando fogo. E querendo ou não, isso é uma vibe. E uma muito boa, por sinal. Uma outra vibe muito boa de se citar aqui é aquela parte countryside do GTA San Andreas, onde você tá em cima de uma moto, geralmente aquela Sanches, andando pelas ruas de terra, ouvindo uma K-Rose. Isso sim que é uma vibe. Ou também aquela vibe que o Cyberpunk também passa, que é um estilo meio anos 80, mas que na verdade é um estilo futurista pós-apocalíptico misturado com o estilo Synthwave, que também é um estilo parecido com os anos 80. Foram outras vibes que também outros jogos passam, como a Era Nórdica, o RPG medieval, a estética São Paulo. Enfim, tem uma porrada de vibes e estéticas que vários jogos passam. Mas só que a maioria dos estilos desses jogos, geralmente eles não existem. Por mais que dragões sejam irados e muito incríveis, eles não existem na vida real. Por mais que magos sejam muito picas e muito da hora, eles não existem na vida real. Só o David Jones. E por mais que o Cyberpunk seja um jogo, a estética dele não existe na vida real. Pelo menos ainda não. Mas se tem uma vibe que é simplesmente incrível, e que na minha opinião é a melhor estética de todos os tempos, e que ela existiu na vida real, ela seria os anos 80. Eu não sei se vocês são assim como eu, que ama essa vibe e essa estética dos anos 80. Não só a estética, mas também as músicas principalmente, a ambientação, o visual das pessoas, as ruas cheias de viciado em drogas e até mesmo o pornô. Pra mim, os anos 80 foi a época mais incrível e fantástica que o mundo já teve. Mesmo que eu não tenha vivido essa época. Claro, eliminando as coisas ruins dessa época, como a AIDS, as drogas, o racismo, o regime autoritário, etc. Tirando essas coisas, 2025 não é tão ruim assim. Não, mas falando sério agora, eu gosto muito da estética e da vibe que essa época me dá. Me traz um certo tipo de anemóia, um sentimento de nostalgia, mesmo que eu não tenha vivido essa época. E que com certeza alguns de vocês também têm esse tipo de sentimento com os anos 80. Sei lá, ouvindo alguma música da época, vendo algum filme com esse estilo, vendo alguma imagem na internet, ou até mesmo jogando algum jogo com essa estética. E o jogo que, na minha opinião, traz essa estética e essa vibe de uma forma fantástica e perfeita, que é o GTA Vice City. Cara, por mais que esse não seja meu GTA favorito, eu tenho que admitir, esse jogo é simplesmente incrível pra caralho.
Mas vamos por partes. Existem vários jogos por aí que tem essa estética meio anos 80, como por exemplo o próprio Cyberpunk, que não se passa nos anos 80, mas que tem sim a sua influência ali. Tem o Far Cry 3, Blood Dragon, Retro Wave e até mesmo Hotline Miami. Mas só que todos esses jogos que eu falei, eles não emulam a vibe exata dos anos 80. Mas já o GTA Vice City... Meu amigo, ele faz isso com uma maestria que tu não tá ligado. O GTA Vice City tem simplesmente a melhor estética dos jogos. Acabou, esse é o meu argumento. Simplesmente não existe um outro jogo onde te dá uma sensação incrível de liberdade só de você estar andando na rua com um carro amarelo cor de ovo, enquanto tem vários prédios do lado, cheio de neons, estralando teus olhos, enquanto tu escuta um... e não sentir uma vibe incrível. Eu duvido. Sem meme, o GTA Vice City me dá uma sensação e um sentimento que eu nunca senti em outro jogo antes. Me dá uma tranquilidade e uma paz que nem em 1000 sessões de terapia me daria. Nem com milhares de horas de meditação me daria. Nem se eu, sei lá, matasse 1000 militantes tacando fogo neles. Me traria uma paz tão grande quanto o GTA Vice City me dá. É um sentimento tão bom só de você andar por aí com teu carro roubado pelas ruas de Miami dos anos 80 à noite, cheio de prédios com neons e LEDs, vendo várias pessoas andarem por aí tendo suas próprias vidas virtuais simuladas sem saberem que eles são um bando de NPCs burros, ouvindo uma das melhores rádios de todos os tempos criadas pela humanidade. Sim, eu estou falando da Emotion, a Flash FM, a Wave, a V-Rock. E você com aquele sentimento de liberdade enquanto vivencia uma das melhores experiências do mundo dos games. Você sente até uma brisa batendo no seu rosto. Você até fecha os olhos enquanto escuta uma das maiores pedradas que a humanidade já fez na porra da história da música. Sim, eu tô falando de Michael Jackson com Billie Jeans. Até tu bater com tudo numa parede, capotar a porra do teu carro e matar várias pessoas com a explosão. Isso sim que é jogo, meu amigo. E cara, esse jogo é tão único que pra mim, e pra várias pessoas também, ele tem um ar que nenhum outro jogo tem. Ele é o que eu gosto de chamar de o jogo perfeito da nostalgia. Por vários motivos. Primeiro, por causa da fórmula GTA em si, de você andar por aí atropelando as pessoas, a liberdade que tu tem de estourar os miolos dos outros só com um tiro, de você poder matar os policiais e se tornar o inimigo número 1 do país, de você conseguir tirar um fucking tanque de guerra do seu próprio cu. Você sabe, é a fórmula GTA que todo mundo ama. Segundo, a nostalgia que só os anos 80 proporciona para as pessoas, tanto aquelas que viveram a época, quanto as pessoas que adorariam viver essa época. E terceiro, por causa das pessoas que jogaram esse jogo na época, lá em 2002. Sim, esse jogo se passa nos anos 80, mas ele foi lançado em 2002. Minha vida é uma grande mentira. Provavelmente as pessoas que jogaram ele naquela época, eles deviam ter por volta dos seus 10 a 15 anos, e jogaram ele no Play 2 ou naqueles PCzão antigo de tubo, rodando a 10 frames por segundo. Simplesmente lindo. E por mais que esse não seja o meu GTA favorito, e nem da crítica aparentemente, ele é um jogo em si muito bom. A história dele é muito bem contada, as missões dele são bem divertidas, apesar de algumas delas serem uma das piores coisas já criadas pela humanidade. Sim, eu tô falando de você, missão de explodir um prédio com a porra de um aviãozinho de brinquedo. Os personagens são bem interessantes e bem divertidos, tem o humor da Rockstar que é simplesmente sensacional. O mapa dele que é bem interessante, e fora, claro, toda a vibe que o jogo tem, que é simplesmente a melhor vibe dos jogos. Não tem nem como discutir. Eu nunca conheci uma pessoa que jogou esse jogo e não teve aquele momento de estar andando por aí com um carro. Ignora o fato de meu carro estar andando em cima da água, beleza? E daí bateu aquele solzinho no olho da pessoa e ela só expressou com um singelo... que solzinho mais lindo! E por mais que você prefira uma outra vibe que um outro jogo te proporcione, não tem como você falar que isso aqui não é espetacular pra caralho. Até mesmo pessoas que curtem outros estilos de jogos veem isso daqui e até elas apreciam a estética desse jogo. E por mais que ele seja um jogo com gráfico de Play 2, pra mim, ele ainda assim é uma obra de arte. Parece que se você tirar um print desse jogo em qualquer momento que seja, ele fica parecendo uma porra de uma pintura estampada no Louvre. Tanto que eu tenho uma pasta no Pinterest só com imagem do GTA Vice City, de tão incrível que essa vibe é. Então assim, além desse jogo ser incrível por si só, ele ainda leva essa carga de nostalgia consigo próprio. E por mais que o jogo hoje em dia ele seja um pouco datado, os controles dele sejam bem... que
questionáveis, e os gráficos não sejam mais lindos como era antigamente, por mais que pra mim esses gráficos ainda sejam incríveis, até porque eu curto muito essa vibe bem low poly 3D, e os NPCs sejam bem esquisitos e desprovidos de inteligência, ele ainda assim continua sendo um jogo incrível. E uma experiência incrível. E eu juro pra ti, quando eu era criança, por volta dos meus 13 anos por aí, eu às vezes, quando eu tava afim de jogar alguma coisa no meu Play 2, eu abria o GTA Vice City, pegava um carro por aí e ficava por horas andando por volta da primeira ilha, só andando de carro, e às vezes de moto também, só ficava indo pra lá e pra cá, fazia altos pulos deveramente incríveis, enquanto só ficava ouvindo as melhores músicas do jogo. E eu vou te falar, muitas das músicas dos anos 80 que eu adoro e que eu escuto até hoje em dia, eu conheci por causa do GTA Vice City. As músicas como a Self Control, Owner of a Lonely Hearts, I Wanna Rock, Broken Wings, Your Love, e a Never Too Much. Claramente dá pra perceber que a trilha sonora do Vice City é no mínimo top 3 melhores trilhas sonoras dos games de todos os tempos. Tô errado? E eu vou te falar, o GTA Vice City às vezes é até melhor do que determinados filmes que se passam nos anos 80. Porque no filme, foda-se, tu só assiste ele e sente um pouquinho de nostalgia. Mas no Vice City é outra parada. Outro patamar. Porque ele é o mais próximo que você tem de você viver aquela época, e não só assistir. Pra mim, o GTA Vice City nada mais é do que um incrível simulador dos anos 80. Tô maluco em achar isso? Porque isso é quase real. Tá bom que os gráficos não sejam mais realistas possíveis, mas o sentimento de tu tá andando pelas ruas e se sentir na época dos anos 80 é quase real a parada. Claro, uma hora ou outra tua imersão do nada vai acabar, porque, sei lá, tu caiu na água ou teu carro explodiu. Até porque, né? Isso aqui não continua sendo um GTA. Mas eu duvido que tu fale que tem algum jogo por aí que te deixa com um sentimento tão agradável só de tu tá voando por cima da cidade de helicóptero à noite ouvindo um África. Irmão, não tem outro jogo com uma vibe melhor do que essa não, meu irmão. Tu olha pra isso e tu se sente de férias em Miami nos anos 80. Só de tu andar por aí com o teu carro e ver o reflexo do sol batendo no teu olho e te dá uma sensação tão prazerosa. E bom, depois de ter dito tudo isso, eu só quero que você imagine, com toda essa vibe, com toda essa atmosfera, com todas essas luzes, com tudo isso, no GTA 6. Meu amigo, eu não me importo como é que vai estar o mundo daqui a alguns anos, desde que eu esteja vivo até essa porcaria desse jogo for lançado. Meu amigo, só imagina... Não, só imagina como que vai ser esse jogo. Oh boy! Tá bom que o jogo não vai se passar nos anos 80 igual no Vice City, mas eu estou cagando e andando pra isso. É GTA. E é em Vice City. Tu ainda quer mais do que isso? Só de saber que isso aqui vai existir e saber que não é um delírio coletivo... Amigo, eu agradeço todos os dias a todos os deuses de todas as religiões possíveis e inexistentes desde o dia que eu nasci. Eu sou um homem simples. Tudo que eu mais quero na minha vida é pegar um carrinho e poder andar por essa Vice City, só escutando algumas musiquinhas com esses gráficos, atropelando alguns NPCs e sendo feliz. É tudo que eu mais te peço, Deus. Porém, por mais que o GTA 6 possa ser incrível, divertido, épico e lindo... Meu Deus do céu, cara, que jogo lindo! Eu ainda vou continuar tendo um carinho especial com o GTA Vice City original. Até rimou. Porque o GTA Vice City é mais que um jogo. É uma pura viagem nostálgica aos anos 80. E por mais que o GTA 6 possa ser uma obra-prima, talvez até o melhor jogo já criado na humanidade, mesmo assim, ele jamais terá uma coisa que o GTA Vice City tem. E essa coisa nada mais é do que tu matar um NPC na rua e ficar uma linha da prova do crime no lugar do corpo. Só isso daqui já é imbatível para qualquer jogo do mundo.